Oi, corações, corações, tudo bem? O meu nome é Helena Pereirão, moro em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tenho 50 anos, dois filhos, Chayane e Caio, duas netas, Eloá e Heloísa, e um neto que eu não sei o que é, se é menino ou menina, na barriga da mãe, um genro, Rafael, e uma nora, Maria Eduarda. Hoje é dia do café amargo aqui em casa, tá, corações, corações? Então eu vou gravar o máximo possível para vocês, tá? Café amargo, cara, na minha casa, da Helena Pereirão. Uhul! Glória a Deus! Aí, corações, corações, aí aqui, né? É o café, eu comprei esses bolo aqui, ó. Que eu não tive tempo de fazer nada assim feito. Aí eu comprei esses bolinhos aqui. Que a correria é grande. Aí aqui, ó, pra colocar o café para amargo, copo de refrigerante, né? Aqui minhas bandeirolas, minha Bíblia, as cadeiras, as cadeiras. E aqui tá no preparo o café, ó. Que eu vou fazer o café, tá? Aí tá no preparo. Café amargo. Louvado seja Deus. Aleluia. Café amargo na Helena Pereirão. E lá vamos nós. Aí, corações, corações. Aqui tá a casa arrumada pro café amargo, tá? Tá arrumadinha, assim. Do meu jeito, né? Casa arrumadinha pro café amargo. Tudo preparado. A mulher sábia edifica sua casa. Edifica sua casa. Ela já deixa tudo preparado. O café já tá preparado. Tudo preparado. Ansiosa por essa hora maravilhosa do café amargo que eu estava esperando há um tempão. Eu estava esperando há um tempão esse café amargo na minha casa. Vamos ver o que Deus vai falar. Na casa dela, não E foi? aí depois ela bebeu uma vez. Não. O meu foi 3. O seu foi 3, né? Da minha irmã foi 2. Eu bebi 2 vezes, mas nenhuma das 2 vezes que eu bebi, o Senhor não deixou fazer lá em casa. Eu botei na minha A Dulce, duas também. duas também. Então, em casa, Ceinha, duas também. todas as 2 vezes que eu bebi, antes de eu beber, o Senhor falou que não era meu. Qual é a sua senha? Um foi na minha sogra primeiro e o outro agora foi lá na minha mãe. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vivendo cada dia em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, dentro da paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus,
um homem comparável. A tua misericórdia sobre as nossas vidas, né? Amém, porque Jesus, por mais glória a que Deus. muitas das vezes nós tentamos nos esconder, nós podemos ir lá no fundo do mar, nós podemos procurar um lugar bem escondido, mas ainda assim o olhar do Senhor ele vai estar sobre nós. Aleluia, então não tem como Jesus. fugir da boa, perfeita e a vontade de Deus para as nossas vidas. Não tem como revogar a vontade dele para nós, porque Glória a disse ele Deus. na palavra do salmista que antes que eu falasse, o Senhor ele já sabia o que estava na minha língua por falar. O Glória Senhor a sonda, Deus. Ele conhece o meu coração. Então muitas das vezes a Chay olha pra mim e não vê o que está guardado, mas Deus ele tá vendo o que está dentro de mim. Nós olhamos Amém. muito por fora, mas esquecemos que dentro só o Senhor conhece. Amém, né? Então Jesus, muitas das glória a vezes nós Deus. nos preocupamos com o exterior, mas o interior o Senhor conhece. Não Amém. tem como fugir da vontade do Senhor. Não tem como fugir dos olhos do Senhor, porque diz a palavra que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele tudo vê, ele tudo conhece, ele tudo Glória sente. a Deus. Ele sente o que você sente, ele sabe o que você quer falar e muitas das vezes não fala. Ele sabe o que está guardado no nosso coração, muitas das vezes que nós temos vontade de falar, mas não são ditos, mas ainda assim o Senhor conhece. Aleluia, Ele sonda. Jesus. Aleluia. Ele é fiel e verdadeiro, aleluia, para nos sondar. Né? E Aleluia. se há em mim algum caminho mau, o Senhor ele nos conhece, ele sabe que todos nós, no fundo, quando nós damos lugar à nossa carne, quando eu digo lugar à nossa carne, quando nós paramos de orar, de jejuar, quando nós nos inclinamos para dar ouvido, sabe, Chay? Há coisas que muitas das vezes não nos cabe mais. Não nos cabe mais porque o Senhor, ele já tem falado acerca daquilo. Aleluia, Porque Jesus. por mais que os olhos das pessoas nos olhem de uma forma, o Senhor nos vê de maneira diferente. Verdade, Porque Ele nos aleluia. conhece. Aleluia, Jesus. Por Ele nos Glória a sondar, Deus. Ele sabe tudo aquilo que está guardado dentro de nós. Por Ele nos sondar, Ele nos conhece os nossos pensamentos. Ele sabe muitas Glória das a vezes Deus. aquilo que nós muitas das vezes queremos falar e não falamos. Quando muitas das vezes recuamos, por quê? Quando nós estamos na presença, verdadeiramente na presença, nós aprendemos muito a dosar isso, né? Agora, quando a gente começa a se voltar a ouvir demais, a gente acaba esquecendo aquilo que Deus, ele muitas das vezes já falou lá atrás que faria. Aleluia, Jesus. Entendeu? Mas Glória a nós Deus. nos inclinamos para o momento e nós não podemos se inclinar para o momento, porque o Senhor, ele conhece. E Ele Amém, conhece Jesus. cada detalhe da nossa vida, sentimental, material, espiritual. Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Amém, Pode Jesus. exaltar o nome do Senhor. Eu estou dando oportunidade para Chay cantar mais um robozinho. Chay, eu leio. Pra pensar em tudo que vivi, que por pouco, muito pouco, que eu não morri. Aleluia, Quando penso em quem Jesus. sou e quem era eu, não tem como duvidar que Oh, foi Jesus, você. aleluia, Deus. Glória a Deus. Sem sua mão não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço seria o meu fim. Glória a Deus, aleluia, Ele entrou Jesus. na história, o quadro inverteu. A quem ninguém dava Aleluia, nada, Jesus. ele Aleluia. escolheu. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Ainda bem Jesus. que Deus não olha como o homem vê, que Ele escolhe quem ninguém quer escolher. Aleluia, Ele Jesus. entra na casa de alguém só pra fazer milagres. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que não dão valor. Um vaso por alguém quebrado, ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, Glória a Deus, seu valor aleluia, cresceu. Meu Deus. Só pra resumir a história. Meu Deus. Esse Oh, vaso Jesus, aleluia, é Aleluia, Jesus. Deus, Glória a Deus. Se Aleluia. não fosse a sua mão, não estaria aqui. Glória a Deus, aleluia, Deus, Jesus. Meu Deus, aleluia. Oh, Oh, Jesus, aleluia, Deus. Oh, Jesus, aleluia, Deus. Não nada, ele escolheu. Aleluia, Glória a Deus. Ainda bem Aleluia. que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher. Oh, Deus, aleluia, Jesus, glorificado e exaltado seja Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus Santo, aleluia. Valor. O Meu vaso Deus, por aleluia. alguém quebrado,
Glória a Deus, aleluia. A mão, o seu valor cresceu. Sobra Aleluia. a história. Esse vaso era Aleluia. passagem de Davi, né? Porque quando Deus falou que era para ele ir até a casa do... esqueci o nome do pai de Davi. Jessé, para que dali, daquela casa, iria se levantar um rei. Glória né? E assim a que Deus. Jessé entrou na casa, ele olhou primeiro para o filho que, aos nossos olhos, seria o rei. Porque era parecido com Saul. Tinha vestimenta de rei, tinha postura de rei, né? Aleluia, então, Deus. E Jessé falou assim, não, é esse, lógico, é esse, tem tudo para ser o rei. E Meu Deus, ele Deus, fala para aleluia, Jessé, Jesus. não, Jessé, esse Samuel. não. Isso, perdão. E Deus fala para... Não, Samuel, isso. Não, Samuel, não olha, você está olhando com os olhos humanos, porque eu não olho como vocês veem, não olha. Deus, ele não olha como o homem vê, porque Glória a Deus, Deus, como foi aleluia, dito aqui, Jesus. Deus, ele olha o dentro, o nosso coração, ele sabe Amém, o que Jesus. nós entregamos verdadeiramente Meu ao Senhor. Deus, aleluia. Glória a Ao contrário, Deus, né? aleluia. Ele falou que esse ele rejeitava. E logo chega Davi e Deus fala, esse aí o meu ungido, pode Amém. ungir. Aleluia, Esse é o Deus. rei. Glória a Então, Deus. eu entendo que ainda bem que Deus não vê como o homem vê. isso. Verdade. Né? Ainda bem que Deus ele não olha como o homem vê, porque se fôssemos esperar pelo que o homem vê, né, não Aleluia. seríamos nada. Mas Deus ele pega aquilo que não dá valor, um vaso por alguém quebrado, ele restaurou. Glória a Deus. Então é sobre isso, né? Que sempre tenta, que a gente venhamos sempre entender e compreender que se alguém não está porventura nos observando em algum momento, mas que a gente Glória fique a tranquila, Deus. porque Deus, ele está vendo. É isso aí. Deus, ele sonda os Aleluia, nossos Jesus. corações e ele tem nos provado para ver até onde nós estamos, até onde Deus Glória a quer que a gente Deus, chegue. aleluia, E Jesus. essa Glória a oportunidade Deus. não Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você colocou muito bem na história de Davi, aleluia, porque o Senhor ele estava falando sobre isso, né? Que Pode colocar enquanto um muitos chinelo, olham com a tá? Pra você aparência, ficar com o pé Deus no ele chão. olha aquilo que está dentro. Por fora pode estar perfeito, pode estar lindo, aleluia, aos olhos de muitos. Aleluia, Né? Jesus. Mas o Senhor ele conhece o que está dentro. O Senhor Amém, conhece a Jesus. adoração que você tem entregado para Ele. O Senhor conhece a oração que Glória você a tem entregado para Deus. Ele. O Senhor conhece os desejos do teu coração, como Ele conhece a dificuldade que nós temos. Né? E o Senhor hoje Ele está falando, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Amém, O Senhor está Jesus. falando, Glória Andréia, a olha para Deus. dentro de ti. Alessandra, olha para dentro de você. Helena, olha para dentro de você. Aleluia. Chay, olha para dentro de você. Deus Olha para santo, dentro de você. aleluia. Olha para dentro de você. Glória Vê se a há Deus. algum caminho Meu mau, Deus. porque nós precisamos entender Verdade, que é Deus. nos colocar, é nos lançar diante da presença do Senhor. Senhor, Aleluia. se há algo em mim ruim, Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor, que o Senhor me conduza, que o Senhor me guie. Tira, arranca Amém, tudo Jesus. aquilo que me impede de Aleluia. te louvar. Meu Tudo aquilo que Deus. Glória atrapalha a o meu Deus. crescimento, o teu crescimento. É, Deus. E é isso que o Senhor está falando. Não se importe Amém, com aquilo, Jesus. aleluia, que tem olhado, com o que tem falado, mas se importe com aquilo que você tem ofertado ao Senhor. Aleluia. O que você tem Glória a ofertado ao Deus. Senhor nesse dia. Aleluia, será que o Senhor ele tem se agradado de mim? Eu estou aqui hoje na direção desse trabalho, mas será que a minha entrega tem sido tão quanto o Senhor espera que eu entregue? Será que não há Aleluia, em mim Jesus. algo que o Senhor ainda precise trabalhar? Existe, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, o Verdade. Senhor ele vai trabalhar todos os dias na nossa vida. Todos Glória os a dias nós precisamos Deus. ser limpos, todos os dias nós precisamos ser transformados, todos os dias nós precisamos ser alcançados pela misericórdia do Senhor. Amém, Isso Jesus. é fato, né? Glória irmão? a Deus. Não tem ninguém melhor nem pior, não tem ninguém com mais unção nem com menos unção. Amém, Todos nós Jesus. somos escolhidos por Deus. O Glória a que diferencia a Deus. gente é a determinação de servir, é o desejo de servir, é a vontade de servir, é a Aleluia. intensidade da qual você serve ao Senhor. Meu Deus. Glória a Com que Deus. intensidade você Meu tem servido ao Deus, Senhor? aleluia. Amém, De que Jesus. forma nós temos servido ao Senhor? Qual tem sido a Glória entrega a que nós Deus. temos dado ao Senhor? Né? Então, Amém, independente de Jesus. muito falar ou não falar,
O Senhor conhece cada movimento nosso. É verdade. O Senhor Aleluia. conhece aquilo que muitas das vezes nós vemos por fora, Chay. Nós olhamos, trabalha, faz, mas e dentro? Depois que a gente entra e fecha a porta da nossa casa, será que a entrega é a mesma? Será que sou real? Aleluia, será que é tão Jesus. real? Né? Então por isso que o Senhor ele falou, né, para Gessé, Samuel, tu tá atentando para a aparência, não olhe para a aparência. Pode ter Aleluia. postura, pode ter roupa, pode ter estatura, mas o Senhor olha o que está dentro. O que está fora não interessa ao Senhor. Glória a Mas Deus. o Senhor quer ver. Ele quer ver o nosso quebrantamento, ele quer ver a nossa entrega. Ele quer ver a devolução daquilo que um dia ele fez por nós. O que o Senhor ele fez por mim? O que o Senhor fez por ti? Da onde Glória o Senhor me tirou? a Deus. Da onde o Senhor te tirou, Helena? Da onde Amém, o Senhor te Jesus. tirou? Quais foram as feridas que o Senhor curou da tua alma? Né? E muitas das vezes nós somos ingratos, porque nós nos Amém, preocupamos Jesus. tanto com o que o outro pensa e esquecemos daquilo que Deus ele já fez na nossa vida, porque Aleluia. o outro pode olhar para mim e pode ver a minha aparência, mas eu sei o que Deus fez. Eu sei o que ele fez em mim. Verdade. Em mim, eu sei o que ele fez. Eu sei Amém, as dores Jesus. que ele me curou. Eu sei da onde ele me tirou. Eu sei do que ele fez. Então, Amém, nós temos Jesus. que nos fortalecer nisso. Glória Né? a Deus, fé, aleluia. Ela é um combustível. Um dia desse eu estava na minha cozinha fazendo as minhas coisas e eu estava assim falando com o Senhor. Senhor, eu tô me sentindo tão parada, parece que assim, eu tô tão desligada, né? Porque a gente fica assim nos afazeres e o Senhor falou assim pra mim, lembra de onde eu te tirei? Eu falei, Senhor, me perdoa. Né? Porque hoje eu estou aqui pra lá e pra cá, tô com os afazeres, mas aqui dentro eu sou grata pelo que Deus fez. Amém, Jesus. Mas aqui Glória a dentro Deus. tá guardado, eu sei de cada coisa que o Senhor fez por mim. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei dos vícios que Ele me tirou, né? De tudo, Amém, das pessoas Jesus. que me olhavam. Hoje eu amanheci, eu pensei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tá fazendo os homens, em geral, né, me ver de forma diferente. Amém, Jesus. Né? Glória Hoje, a onde eu Deus. estou, homem nenhum poderia fazer isso por mim. É verdade. Né? O meu esposo, meu pai, por mais que me ame, ele não podia fazer o que hoje o Senhor fez. Para que Amém, hoje eu Jesus. estivesse aqui, o Senhor ele teve que curar as minhas feridas. Glória ele teve a que Deus. cicatrizar, Glória né? a Deus, Ele teve que aleluia. trabalhar na minha vida. Tive que passar por processos e muitas das vezes o Senhor nos leva a isso aqui, ver se há em mim momentos que a gente vai passando para extrair o que está aí dentro. O Senhor ele nos permite passar por coisa para extrair de dentro de nós, né, pastora Alessandra? Aquilo que está ali dentro. O que ainda tem aí que Verdade. precisa ser mudado? O que ainda tem aí Verdade. que precisa Aleluia. ser trabalhado? Temos coisas boas dentro de nós. Mas muitas das vezes o Senhor só precisa dar uma trabalhadinha, uma moldadazinha. Isso, verdade. Pra quê? Aleluia. Para que os olhos do Senhor fique perfeito. Verdade. Glória a Pra Deus. que as nossas imperfeições não sejam maior do que aquilo que Deus ele já fez por nós. Porque quando deixamos de ser grato, nós somos ingratos. E a nossa ingratidão, ela fala muito com as Verdade. nossas atitudes. Aleluia, Sabia disso? Jesus. Glória a A Deus. nossa boca, a Bíblia fala que o nosso coração fala, né? A nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração está cheio de gratidão, nós vamos falar sobre gratidão, nós vamos exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Verdade. Mas se o nosso coração estiver com ingratidão, nós vamos murmurar contra Deus, nós vamos estar sempre Aleluia. reclamando com aquilo que Deus está fazendo. E é isso que o Senhor quer ver. Será que estamos mesmo verdadeiramente voltados para o Senhor? Amém, Será que estamos Jesus. mesmo valorizando? É assim, tem pessoas que erram e não sofrem. Né? Que às vezes não sofrem quando é coisa. Mas tem uns que, nossa, igual o rei Davi, né? O Paulo. Olha, quando dá só um passinho, né? Não dá nem Ó, confiança, Deus, ó. E Deus sempre falou que eu sou rei Davi mesmo. Realmente, desde que eu nasci, eu sempre fui perseguida, né? Sempre igual o rei Davi, que foi muito perseguido. Aleluia, Deus. Né? Eu achava assim, quando eu tava no mundo, né? A gente apronta, faz um montão de coisa, vai pra esfarra. Então eu achava que era isso. Aleluia, Né? A Deus. perseguição era isso. Ah, não gosta de mim porque eu bebo, porque eu fumo cigarro, porque eu faço isso, né? E quando a gente bebe, a gente fica meia doida mesmo, né? E depois quando eu entrei pra igreja, eu falei assim, agora graças a Deus, né? Aleluia, Deus. Mas isso vai passar. Que nada! Eu fui perseguida desde que eu nasci, pela mão de mim. Mas como foi passando, Jesus foi me ensinando, né? Ele foi me ensinando que é necessário a gente passar por isso para a gente ganhar experiência.
E quando foi passando, foi amenizando, né? Quando eu fiquei firme mesmo no Senhor, que eu tenho 14 anos na presença do Senhor. Então, quando eu fui ficando firme, porque também no começo a gente ainda vem cheio de carrapicho, né? A gente vem assim, ainda com aqueles pecados agarrados na gente. Então, eu tive que passar, né? E ganhei muita experiência. E foi passando. Claro que até a gente morrer, a gente vai ter umas perseguição ali e aqui. Mas Deus foi amenizando. Mas o que eu quero passar com isso, que eu né, realmente, como a diaconisa Andréia falou, né, que o Senhor já me conhecia desde o ventre da minha mãe, ali dos meus ossos informes, né? E Ele tinha me escolhido. Então foi necessário eu passar pelo que eu passei. E fui ganhando experiência. Eu antigamente, quando era perseguida, eu revidava, né? Eu revidava. Mas depois eu fui me cansando disso, meu Deus. Jesus foi falando comigo. E quanto mais eu revidava, mais pior ficava. Mais pior, porque eu mesmo ficava pior pra mim. Né? Eu pensava que eu tava revidando. Não, também não vou dar mole, né? Aí e dentro de mim eu ficava arrasada. Eu deitava na cama e falava assim, tem jeito não. Eu na igreja, né? Não tem jeito pra mim mesmo mais não. Tem mais jeito pra mim mesmo não, tem não. E nisso, Deus foi me transformando, eu fui parando, eu fui vendo as afrontas, a perseguição e fui me calando. Aleluia. Né? Fui me calando. Sim. Não briguei mais. E nisso eu fui aprendendo, né, com o Senhor. Então eu aprendi que a afronta, se você revidar, não adianta de nada, porque você vai revidar e você mesmo vai ficar mal. É igual o perdão, né? O perdão, se você não perdoar, quem fica mal é você que não perdoou. Né? Aleluia, Deus. Então, Deus foi me ensinando e hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor. Claro, como diz a diaconisa André, que a gente vai ter muitas coisas para se consertar até o dia da nossa morte, né? No dia da nossa morte ali, Deus pega ali e faz o restinho, né? Que falta ainda, né? Sempre vai fazer. Mas só que eu tenho aprendendo, ganhando experiência. Senhor, ministra também sobre a vida da família dela, Senhor, visita Glória a dela, Deus. que está em casa operada. Visita a Camila, Mistério, Pai querido, ó Pai amado, Senhor, e ser com a tua filha, Pai, abençoa a tua filha também, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Esse jogo é difícil. Amém. Nessa madrugada eu fui, enchi a garrafa d'água, fui no banheiro, fiz um carinho na cachorra, sentei um pouquinho no sofá, esperei dar um tempo pra me orar. Aí quando foi 4 horas da manhã eu orei, aí fiquei até umas 4h30, aí fui deitar. E nesse eu fiquei um pouquinho quieta, dormindo. E nisso o Senhor ele me deu um sonho, sabe? Um sonho referente a trabalho. Entendeu? Amém, A palavra de Jesus. Deus me deu referente também à palavra. Amém, Jesus. A trabalho, aliás, a trabalho. O Senhor me deu um sonho que eu estava num lugar como se a gente estava vindo café amargo. Mas aí a gente foi para a igreja. E aquela igreja parecia um tribunal. E eu sentada com uma roupa muito simples. Com uma saia, deixa eu me arrepiar. Com um sapato branco, uma saia muito simples, uma blusa vermelha que eu tenho muito antiga. E nisso eu botei numa bolsa, uma blusa minha verde, eu adoro, que é social. E bom você pregar, né? Como tá muito bonita, né? E eu sentada no banco. Não, sai E nisso eu tentei sair para poder trocar, porque eu iria trazer a palavra. Eu já estava ali preparada para poder trazer a palavra. E aquela igreja parecia um tribunal. O altar era um tribunal. O lugar onde a pessoa ia pregar era como se a pessoa estivesse no réu, pronto para se defender, alguma coisa assim. Amém, E nisso Jesus. que eu fui para trocar minha roupa, eu não consegui. E quando eu cheguei, eu encontrei muito dinheiro no chão. Eu falava, meu Deus, esse dinheiro é meu. E eu ia para me pagar Agora o tem cartão. do cozinheiro. Catei o dinheiro, botei na bolsa e sentei. Do Aí a cozinheiro irmã tem veio que e falou assim, olha, matar. pastora, aquele lugar lá, sabe, a senhora pregar. Mas não se prenda naquele lugar. Você pode andar, se movimentar. Eu amei. Aí eu me despertei. Tô com medo. E eu olhei assim, aquela roupa simples. Eu falei, Senhor, é mesmo? Aquela roupa simples. Aí o Senhor já tinha me dado uma palavra que fala sobre trabalho. Eu falei, Senhor, o que Ele quer falar com isso?
Às vezes a gente fica Consegui. tão ligada no trabalho, dentro daquela nosso dia a dia, na tormenta de quem trabalha, porque nós mulheres, nós queremos ser empoderadas, nós queremos também de alguma Verdade. forma ajudar o nosso esposo, nossos filhos. Mas se um se levantar na tua casa em obediência, né, aquilo que te atormentava, né, muda o nível. Aleluia, Porque você Jesus. está ali atormentado junto com teu esposo, com teus filhos, você não tem tempo para parar. E o Senhor, através desse sonho, sabe, irmã Leana, me juntou no meu coração e falou, é assim que eu te quero. Amém, Jesus. Simples. Porque Glória é a simples Deus. que Deus vai te usar. Amém. Não vai te faltar o dinheiro que caiu no chão. Porque Aleluia, aquilo Jesus. que eu te dar, você vai multiplicar. Amém, Porque aquilo Jesus. que Glória a Deus ele Deus. coloca na nossa mão, Chay, é para quê? Para que eu venha multiplicar. Para que eu venha Amém, empenhar Jesus. ali e dar o meu de melhor. Então Glória a eu Deus. entendi que na minha vida hoje não é trabalho, na minha vida hoje é obediência. Porque se eu quero ver acontecer na minha casa, Chay, na minha família, Helena, eu Amém. preciso me posicionar. Glória a Mas minha Deus. filha não está enquadrada, meu esposo tá, mas ele precisa grudar no meu braço, entendeu? Amém, Jesus. Então eu estou cobrindo a minha casa em oração. Outrora, Glória a quando eu Deus. trabalhava, eu não conseguia enxergar no meio dessa tormenta que era Deus. Porque quando eu estou atormentada, a primeira coisa que vem na nossa vida, Chayane, é perguntar a Deus por que aconteceu isso na minha vida. Por que eu Aleluia, passei por Jesus. essa vergonha? Por que Glória a veio Deus. esse mal sobre a minha casa? Sabe, porque Amém, a Jesus. intenção do diabo é o quê? É deixar você em conflito. Porque ele quer que você confronte a Deus. Porque nesse teu confronto, sabe, Chayane, você se perde. Verdade. Você deita no teu quarto e fala, Senhor, por quê? Você fica sem força, você fica sem ânimo para orar, para ler a palavra, para jejuar. E aí só vai, Aleluia, só vai se Jesus. afundando. Mas quando Glória você a Deus. entende, que nessa tormenta Deus está contigo. Amém. Ah, diabo, Satanás tocar nos nossos e em nós, precisa passar pela mão daquele lá que é soberano. Aleluia. Ele permitiu, porque se Glória a ele permitiu, Deus. irmã Lena, é porque ele quer tratar da nossa vida, da nossa alma. Amém, E quer nos Jesus. tornar uma pessoa melhor diante da presença dele. Porque Glória a ele me Deus. conhece, mas a sociedade não. E eu preciso conhecer quem é o meu Deus no meio dessa tormenta. Amém, E Jesus. hoje eu te Glória a falo que o Deus. que era tormenta na minha vida, que tirava a minha paz, hoje não tira mais. Sabe por Glória a quê? Porque Deus. Deus está comigo. Glória a O diabo, Deus. ele não pode roubar Aleluia, Deus. aquilo que ele colocou sobre a minha mão. Bem. Eu não Glória a posso. Deus. Porque é uma Aleluia. responsabilidade que ele colocou sobre as nossas vidas. Então, Amém, Jesus. continua sendo simples, mas obediente ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Se nós continuamos Deus. simples e obediente ao Senhor, o Senhor não permite faltar nada. Aleluia. Amém, Jesus. Aquilo Glória a que era Deus. loucura para nós, Senhor, vai faltar. Deus te mostra que é na tua obediência, que é aquilo que tu não conseguiu há anos, ó, em oração, na tua turbulência. Deus vai te mostrar que você... Glória a Deus. Eu vou deixar essa palavra aqui. Amém, Bom, essa Jesus. semana a minha Bíblia é um pouco diferente, tá? Amém, Jesus. Glória a Fica Deus. os três empregados. Mateus 25. Eu vou ir lendo já, porque eu quero ler ela toda, tá? E fala assim, ó, 14 em diante. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tornarem conta da sua propriedade. Ele deu Amém, dinheiro Jesus. de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, deu 200. E ao terceiro, deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outros 500. Amém, Do mesmo Jesus. modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outros 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez uma acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo:
Senhor, o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Aí o Senhor falou, muito bem, empregado, bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr para você negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse, ó Senhor, me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado, bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociador com pouco dinheiro e por isso vou pôr para você negociar com muitos. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse, eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta aonde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau, e aí o homem falou assim, empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho aonde não plantei e junto aonde não semeei. Por isso você deve ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, receberia com juros. Depois virou-se para o outro empregado e disse, tirem dele o dinheiro e dê aos que têm 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E jogue fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes e desesperado. Aleluia, Jesus. Estava capacitado para poder desempenhar um bom trabalho. Aleluia, Vamos Jesus. dizer que o Senhor nesta tarde deu 500 moedas para a nossa irmã Lena. Vamos dizer que nessa tarde para a irmã Lena gerenciar a loja, né? Porque viu o Senhor capacitado na Lena para gerenciar esta loja. Amém, Para a Chay, Jesus. né, deu 200 para que a Chay viesse ficar de olho ali nos funcionários, para que a Chayane viesse que, ó, você vai colocar de mercadoria, porque não pode faltar. O Senhor lhe confiou essas 200 moedas para que você viesse que organizar a loja. Amém, Irmã Andréia vai Jesus. ficar na produção. Né, aquilo que ela gosta de fazer, quer fazer bolo, quer fazer salgado, confiou alguma coisa sobre a vida dela, né? Vamos me dizer que a irmã Lena com 500 moedas, né, fez o seu de melhor, né? Amém, Gerenciou Jesus. a loja muito bem. Seu patrão veio e falou, por isso que eu te dei esse cargo, porque eu sabia Aleluia. que você ia lidar muito bem nessa situação. Amém, Chayane, Jesus. né, você fez muito bem, Chayane. Organizou a loja, deu ordem, tá de parabéns. E vem a irmã Andréia, né, na sua produção, porque se não tiver produto, irmão, não vai vender, né? O patrão não vai ver o lucro acontecer. Irmã Andréia pega o dinheiro, que era para comprar o produto, para produzir, ela pega e quê? Enterra aquele dinheiro. Ela não produz porque ela se sentiu incapaz, né, de fazer o bolo, de fazer o salgado, para o quê? Para vender. Ela, em vez de ela colocar para fora o talento na qual o patrão dela confiou, ela Aleluia, escondeu. Jesus. E nessa Glória a palavra Deus. aqui, irmão, ele vem falando sobre fidelidade, sempre será recompensa. Amém, Quando eu Jesus. tenho fidelidade no Senhor, o Senhor ele sempre vai me recompensar, irmã Lena. E o Amém, Senhor ele me Jesus. ministrou sobre no meu coração é o quê? É fluir. Aquele homem colocou sobre a mão da Chayane para que ela venha o quê? A se multiplicar, mas que ela venha o quê? A fluir. Amém, Jesus. E Glória a trazendo Deus. para o mundo espiritual, irmã Lena, tudo que o Senhor colocar sobre as nossas mãos é para que eu venha fluir na vida deste jovem. É para que eu Amém, venha Jesus. ministrar sobre a vida deste jovem. Amém. Aquilo que Deus me dá, eu não posso enterrar, eu não posso guardar. Agora, se Ele me colocou sobre a minha vida um talento de fazer bolo, de fazer salgado, eu tenho que confiar e colocar para fora. E Aleluia. assim acontece, Chayane, no mundo espiritual. Glória a Deus. Sabe, Lena, o Senhor Aleluia. todo tempo pergunta a Lena o que ela tem feito com aquilo que eu tenho colocado sobre a vida dela. Aleluia, Amém, Deus. Jesus. Tu tem falado que é um pouco que o Senhor tem feito muito, não é verdade? Amém. Pois é assim que Deus ele vai fazer. Tu pensa que tem pouco, mas o Senhor vai colocar muito. Aleluia, Glória a Deus. Porque é o simples Aleluia. que Deus trabalha.
Se eu tiver muito e não der valor àquilo, o Senhor Ele tira, porque diz a palavra, aquele que teve um pouco, 100, o Senhor tem esse pouco e Ele tirou. Verdade. Por quê? Porque não teve Aleluia. fidelidade com o Senhor. Não soube depositar aquilo que aquele homem deu sobre a tua vida. E não é diferente Amém, na nossa Jesus. vida, sabe, Chayane? Aquilo que o Senhor Ele confia na nossa vida para ministrar a palavra, para pregar, para louvar, para orar, eu tenho que dar o meu de melhor. Porque quando eu Amém, saio da minha Jesus. casa para trabalhar, Chayane, 4h30 da manhã antes, né? Por que eu não dou esse privilégio para o Senhor? Por que eu não organizo a Aleluia. minha vida espiritual para poder estar na consagração? Para não poder estar na oração à noite? Por que eu não organizo a minha vida se hoje eu não tenho nada que me impeça de trabalhar para o Senhor? Aleluia, Jesus. Antes eu não Glória podia, a porque eu tinha Deus. 2 pequenas, trabalhava, era aquela correria. Mas hoje é diferente, hoje Amém, eu posso. Jesus. Glória a Então, quando Deus. nós podemos e não fazemos, Deus Ele tira até aquilo que Ele nos dá. E nessa tarde o Senhor Ele fala o que você tem entulhado. Glória a O que você tem Deus. entulhado vai impedir de você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Quer Deus. fazer fluir em outras vidas? Tem que descer a casa do oleiro. Amém, Jesus. Quer falar em línguas estranhas? Quer ser batizada com fogo? Tem que fazer aquilo que o Pai Ele requer da nossa vida. Aleluia, Porque na tormenta Ele Jesus. está, Glória a mas nós Deus. precisamos separar as coisas. Parar de colocar Deus na parede. E repreender esse diabo que muitas das vezes vem solar na nossa mente, colocando um fracasso, falar que nós não somos capazes de fazer a obra do Senhor. Aleluia. Quem é Ele? Outrora, como a tua filha falou, nem se preocupava com o que as pessoas falavam. Antes eu me preocupava, hoje eu não quero nem saber. Hoje eu quero saber como está o Aleluia. meu altar diante do Senhor. Aleluia, Glória a Sabe? Deus. Aquilo que Ele tem depositado sobre a minha mão. Glória a Deus. Para que eu Amém, possa fazer, Jesus. irmão, ó, com todo amor, com todo carinho, com todo zelo. Porque foi Glória Ele a que colocou Deus. sobre a minha responsabilidade. E vai chegar naquele grande dia, o Senhor vai te perguntar assim, ó. Não vai te perguntar quanto que tu tem, não, irmã Helena. Ele vai te perguntar o que você fez com aquilo que Ele te deu. Aleluia, Tu Jesus. tá pensando que Ele tá atrás de valores, de riqueza? Não, Ele tá preocupado com aquilo que eu tenho feito aqui na terra, sabe? Para fluir em outras pessoas. Amém, Jesus. Porque Glória a Deus. O intuito de alguém ser salvo por uma pessoa é fazer o quê? É gerar em outras vidas aquilo que ele está gerando em você. Aquilo que ele está ministrando em você, você tem que fazer para fluir em outras pessoas. Aleluia, Agora, Jesus. se eu enterrar, meu irmão, aí você vai se enterrar junto. Porque até aquilo que ele te deu, ele vai tirar. Então, Aleluia. irmã Helena, continua sendo fiel. Glória a Deus. Continua sendo servo fiel ao Senhor. Amém, Jesus. Sabe? Glória a Porque Deus. o Senhor ele vai te colocar da maneira que você se doar para o Senhor. Quando você se doar mais, o Senhor ele Vem vai pra cá, fazer muito vem cá. mais. Se você fazer menos, o Senhor vai fazer pouco. Aleluia, Sabe? Agora, Jesus. conforme eu me dou, eu me lanço na presença da. Se fulano Beltrano está falando de você, isso não vai mais se importar, porque o que importa é a tua intimidade, a tua fidelidade com Deus. Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Então não seja igual esse trabalhador que enterrou aquilo que aquele empregado confiou sobre as tuas mãos. Ah, o café amargo, ó. Quem pegou o café amargo? Quem será? Essa semana que vem é na casa dela. Vai É. fluir muito ainda na minha vida. Amém. Glória a Deus. Todo, né? Vai descer do dia. É. Qual é a menina? O meu bebi todo.